Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje um assunto super importante tomou a mídia, principalmente lá na Europa, na União Europeia. Giuseppe Conte, atual primeiro-ministro italiano, anunciou que vai deixar o cargo de primeiro-ministro, tá? O que isso significa para a Itália e para a própria União Europeia, que já vai bem enfraquecida por conta do processo do Brexit, enfim, movimentos nacionalistas. Se você quer saber, galera, sobre isso e sobre outras coisas, sobre geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo que eu conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Então tá. Bom, galera, antes de falar da renúncia de Giuseppe Conte, eu preciso mostrar para vocês, primeiro, o que é a Itália, o que significa a Itália hoje, né? A Itália, ela é uma república parlamentarista. O que significa isso? Que nós temos duas figuras ali mais importantes, que é a figura do presidente, que é o chefe de Estado, e nós temos o primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento, que é como se fosse o chefe de governo, o cara que efetivamente comanda a maior parte das ações ali na Itália. A Itália, durante muito tempo, ela teve um governo assim que tinha altíssimos gastos públicos, isso é bem nítido, tá? Só que ao mesmo tempo era um governo, digamos assim, mais progressista, principalmente em relação à imigração, à aceitação de refugiados e tal. Só que a Itália, ela começou a passar por um déficit público muito grande, ou seja, passou a gastar muito mais do que arrecadava. E a gente percebe que é um processo natural na Europa, que quando isso começa a acontecer, digamos assim, uma extrema-direita, um governo mais nacionalista, ele começa a ser pedido pela população. A população começa a reclamar que o governo está gastando muito em políticas sociais, que está gastando muito com os refugiados, que está gastando muito com a União Europeia. Então, começou a ascender na Itália um governo mais nacionalista, uma pedida mais nacionalista. Aliás, a Itália, só para vocês terem noção, ela desrespeitou nos últimos tempos a própria política fiscal da União Europeia. A União Europeia diz que a sua dívida pública só pode corresponder a um determinado porcentagem do seu PIB. Até para não comprometer o euro, os investimentos estrangeiros, a Itália fez questão de quebrar essas práticas da União Europeia, falando, né, que ela não liga mais, mas ela é muito mais autônoma frente ao que já foi no passado na União Europeia. A gente fala que a Europeia hoje, junto com Hungria, Polônia e o Reino Unido, claro, são os grandes eurocéticos, ou seja, são as grandes pessoas, os países que não acreditam mais nesse ideal de União Europeia, de unificação dos povos, uma globalização política, uma livre circulação de pessoas, aceitar os refugiados, uma dívida histórica com o passado lá dos refugiados. E talvez o Giuseppe Conte, que é o atual primeiro-ministro, ele conseguiu fazer uma coalizão ali para o seu governo com a Liga. A Liga, que é um governo de extrema-direita. A gente sabe que a situação na Itália está péssima. Altíssimo desemprego, altos gastos públicos. E isso fez com que a extrema-direita crescesse novamente na Itália. A grande prova disso foi que a Itália, literalmente, ela fechou o porto para os seus portos para receber os refugiados. A Itália, que durante muito tempo foi ali dos países do Mediterrâneo, o país que mais recebia os refugiados do norte da África e do Oriente Médio, hoje passou esse posto para a Espanha, porque a população não aceita mais isso. E mesmo assim o Giuseppe Conte, com esse discurso um pouco mais conciliador, ele foi perdendo popularidade. E sabe quem cresceu? Um cara da Liga, um cara da extrema-direita, que a gente fala ali da Itália, que é um cara chamado de Matteo Salvini, conhecido também como ministro do interior na Itália. Ele tem políticas públicas, aí sim, muito mais nacionalistas que o Giuseppe Conte, que era uma espécie de conciliador, e que promete exigir menos investimentos, fazer com que a Itália gaste menos com a União Europeia, em troca de continuar na União Europeia. Porque se ele percebeu, Matteo Salvini, que a Itália está perdendo dinheiro com a União Europeia, tendo que respeitar, por exemplo, dívidas públicas que a União Europeia fala para ter, gastos públicos. Convenhamos, galera, o controle da moeda da Itália hoje, sendo o euro, não está na mão da Itália, e sim na mão de um banco central europeu. Então, para a Itália, para o Matteo Salvini nacionalista, pertencer à União Europeia representa muito mais problemas do que benefícios para a Itália. Então, a não ser que a União Europeia conceda muitos benefícios para a Itália, é bem possível que com essa renúncia de Giuseppe Conte, que não se sentia mais apoiado pela Liga, e aliás falou que Matteo Salvini era um traidor, porque foi um governo de coalizão, mas a partir do momento que ele percebeu que a população começou a pegar muito apego por essas pautas de extrema-direita, começou a criticar o Giuseppe Conte para conseguir ser o próximo primeiro-ministro, tá bom? Ou seja, a situação na Itália está bastante insustentável. É um dos países hoje que mais promove essa ascensão da extrema-direita. E quando eu falo uma extrema-direita, eu não estou falando aqui de... a gente sabe que existem várias direitas, né? Uma direita mais liberal, mais conservadora e tal. Estou falando de práticas extremamente nacionalistas, políticas completamente antimigratórias dos eurocéticos, que provavelmente vão querer sair da União Europeia. Percebe? Então a Itália, que é um outro elo importante da economia da União Europeia, é uma baita economia,
pode ser o segundo país a iniciar esse processo de ruptura, essa ruptura política, e quem sabe, galera, talvez a gente vai ter a Merkel saindo da Alemanha logo menos, a gente tem o Macron com uma queda da popularidade, a Marine Le Pen, que é também uma eurocética, que é uma contra esse globalismo político na França, também ganhando popularidade. Então, talvez, né, essa saída do Giuseppe Conte e talvez a ascensão do Matteo Salvini represente um novo momento para a União Europeia. Lembrando que a União Europeia está num caos danado. Até a gente viu, por exemplo, a Alemanha definitivamente entrando numa recessão técnica, já que pelo segundo trimestre seguido ela apresentou recessão do seu PIB. Convenhamos que para a maior economia da Europa, que mantém a sua taxa de juros negativa para incentivar o consumo, nem isso está dando certo, é porque as coisas estão muito mal naquele bloco econômico e político. Belezinha, galera? Deu para entender todo o contexto aí? Por que a gente tem hoje medo, né, que essa Itália, esse novo governo da Itália, afaste ainda mais as políticas migratórias e talvez seja o início de uma ruptura mais forte da União Europeia? Então, se vocês curtiram, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Beijos, abraços e tchau!